Pessoal, olha, a Guerra Fria foi um conflito político e ideológico, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse conflito, né, começou após o fim da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos e a União Soviética contribuíram aí, né, para a vitória dos aliados e estavam aí dentre os países vencedores da Segunda Guerra. É, o nome Guerra Fria, né, é a designação atribuída a um período histórico onde havia várias disputas indiretas de estratégias, de domínio de mercado, de influência de países, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nós colocamos essa periodização de 1947 a 1991, quando tem fim a União Soviética. De um lado, os Estados Unidos eram capitalistas, baseavam na economia de mercado, no liberalismo, no consumismo, na propriedade privada. Do outro lado, nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram comunistas, tinham economia planificada, baseavam sua economia no coletivismo e tinham um partido único, né? Eram governados aí pela ditadura de Joseph Stalin. Quais eram as características de cada regime econômico? O capitalismo valorizava a riqueza material, o individualismo, o consumismo, a democracia e a livre concorrência. Já o comunismo valorizava o bem-estar social, a igualdade, a simplicidade, o coletivismo, a estatização e a economia planificada, ou seja, era o Estado que dominava a economia, era o Estado que dominava os bens das pessoas e dividia, né, de forma a que a necessidade das pessoas iam aparecendo. Já no capitalismo, o grande valor aí é para a propriedade privada, né? Você tem o que seu dinheiro pode comprar, o que gera aí muitas desigualdades que inclusive eram criticadas aí pelo comunismo. Durante esse período, né, nós dizemos que o mundo ele estava bipolar, dividido em dois polos. De um lado, os Estados Unidos, liberalistas, que tinham a ideologia política do liberalismo, e a ideologia econômica era o capitalismo. Do outro lado, nós temos a União Soviética, que a ideologia política era o socialismo, e a ideologia econômica era a economia centralizada no Estado, no governo e planificada. E o restante dos países do mundo, eles vão se alinhar, né? Ora do lado dos Estados Unidos, ora do lado da União Soviética. Geralmente os países da Europa Oriental vão se posicionar do lado da União Soviética e os países da Europa Ocidental do lado dos Estados Unidos. As disputas, gente, elas vão se dar em várias esferas. Para isso, inicialmente, aí vão ter alguns planos, né, alguns acordos. Tem a doutrina Truman, né, que era a ofensiva contra a expansão comunista organizada aí pelos Estados Unidos. Nós vamos ter o plano Marshall, que é quando os Estados Unidos vai mandar ajuda para reconstruir os países destruídos pela guerra, principalmente a Alemanha. E do lado também dos Estados Unidos, nós vamos ter a Aliança Militar dos Tratados do Atlântico Norte, a OTAN, né? Então, todas essas alianças aí vão ser feitas do lado dos Estados Unidos. Nós vamos ter algumas propostas divergentes, né, entre o lado do comunismo e do socialismo. Enquanto um defendia a propriedade privada, o outro defendia o fim da propriedade privada. Enquanto um defendia a democracia, o outro defendia a igualdade econômica. Enquanto um defendia o capitalismo, o outro defendia o socialismo. Quais as principais causas? As principais causas é que após a Segunda Guerra, a União Soviética, que também era vencedora do conflito, resolveu ampliar sua influência pelo mundo. Isso vai gerar uma rivalidade porque os Estados Unidos não vai querer perder território. E o Plano Marshall, principalmente porque o Plano Marshall vai trazer muita ajuda, muito dinheiro para o lado que pertencia aos capitalistas. Isso vai gerar, por exemplo, muita inveja do lado dos socialistas. Inclusive por causa disso, né, que vai ser construído por Stalin aí o Muro de Berlim, né? Porque quando terminou a guerra, os países vencedores eles vão dividir Berlim em zonas de influência. De um lado vai ficar a Berlim socialista e do outro lado a Berlim capitalista.
O lado capitalista de Berlim vai receber muito mais ajuda para se reconstruir. Então as pessoas elas vão querer migrar para esse lado capitalista. E aí por isso que em uma noite, né, Stalin vai construir aí o famoso Muro de Berlim, que vai durar até 1989. Em 1989, o Muro de Berlim vai cair. Então, vai ficar de 1960, ao meados de 60, até 1989. Então, são anos separando famílias, né? Separando as pessoas aí. Outra coisa que vai ter, eles vão... 20 países do mundo vão aderir à União Soviética. São os países de primeiro mundo, né? Aliás, os países de primeiro mundo são os países que vão aderir à ideologia capitalista. Os chamados países de segundo mundo, eles vão aderir ao socialismo, né? Do lado do capitalismo tem o Plano Marshall, a OTAN, a CIA. Do lado da União Soviética, em resposta a tudo isso, vai vir a Comecon, o Pacto de Varsóvia, né? E a KGB, que também era uma política de inteligência aí dos soviéticos. Quais os principais fatos que vai ter na Guerra Fria? O Muro de Berlim, que vai ser de 61 a 89, construído por Stalin. Não tem conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética, mas tem a Guerra do Vietnã, que vai de 61 a 75. Tem a crise dos mísseis, que é o momento que vai ter o maior perigo de enfrentamento, né, entre Cuba e Estados Unidos, mas vai ficar só na crise. Vai ter a Primavera de Praga, em 1968, vai ter a invasão soviética do Afeganistão, em 1979, né? Vai ter as Olimpíadas de Moscou e o boicote americano a essas Olimpíadas, vai ter as Olimpíadas de Los Angeles e o boicote soviético, ainda vai ter, né, gente, a Guerra das Coreias. Então, vai ter todos esses acontecimentos, mesmo que não haja um conflito direto entre esses países, vai ter muita fabricação de armas, vai ter muita disputa, vai ter muita morte e muito conflito. Aqui tem, né, uma cronologia aí principal sobre a Guerra Fria, né? Inicia em 45, quando os Estados Unidos vai criar a bomba atômica para mostrar para a União Soviética que é eles que mandam. Depois, em 1947, vem a divisão da Alemanha, né, entre os países vencedores. Aí fica a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Depois vem... Em 1947 ainda tem o Plano Marshall, anunciado aí pela doutrina Truman, pelo Harry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos. 1948, nós vamos ter a reforma monetária na Alemanha e o bloqueio de Berlim. 1949, o que vai acontecer em 1949? A União Soviética vai criar sua primeira bomba atômica, né? Também em 1949, o Partido Comunista vai chegar ao poder na China. Em 1950 vai ter o início da Guerra da Coreia e a criação da OTAN, muito perto aí. Em 1955 nós vamos ter o Pacto de Varsóvia, que é o acordo dos soviéticos. Em 1957 nós vamos ter aí a questão da Guerra do Vietnã, 1959. 1957 é o ano que os soviéticos vão lançar o primeiro satélite, né, em órbita. 1961, a invasão da Baía dos Porcos, né, onde que vai ter esse conflito aí. 1962 é a crise dos mísseis. 1961 ainda tem a construção do Muro de Berlim, né? 1963 vai ter aí o afrouxamento de algumas questões entre esses países. 1969 é o ano em que o Neil Armstrong vai chegar à Lua, né, o primeiro ser humano à Lua. Lembrando que os russos já tinham mandado as cadelinhas, né? Os russos mandaram o primeiro ser vivo, os americanos mandaram aí o primeiro ser humano. Vai ter a Guerra do Afeganistão aí em 1979. Em 1981, o presidente vai ascender ao poder nos Estados Unidos do Partido Republicano. 1985 é Gorbachev, que vai liderar a União Soviética e vai plantar a perestroika,
né, que é famosa aí também. 1989 nós temos a queda do Muro de Berlim. 1991 nós temos a dissolução e o fim da União Soviética. Então, durante todo esse período, eles disputaram mercado consumidor, eles disputavam influência política entre os países, eles disputaram corrida aérea espacial, disputavam a questão da espionagem. Os americanos, por exemplo, fizeram vários filmes nessa época que são famosos, que nós assistimos até hoje. Filmes que falam de espionagem, os filmes de rock, né? Todos eles são filmes que são dessa época da Guerra Fria. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a Guerra Fria. E a partir de agora vocês estão liberados para fazer a resolução das atividades, ok?